Olá pessoal, daqui nós vamos basicamente dar sequência naquilo que é a nossa aula. É só importante referir que esse modo de instalação do Node.js é basicamente o modo que você pode utilizar para instalar via terminal, que é vais baixar o pacote completo, que é o processo mais complexo, ok? A maneira mais fácil de você poder ter o Node.js na tua máquina, quando eu digo máquina é computador, tu simplesmente podes seguir esse procedimento que é o mais fácil. Tu clicas aqui, selecionas o teu sistema operativo, nós vamos, por exemplo, supor que tens o Windows, clicas aqui, clicas, e automaticamente ele vai começar a fazer o download. Aqui ele vai selecionar qual é o tamanho do teu sistema operativo, quer 64, 83, ou qual é o teu processador, por exemplo, que é o ARM 64 da Apple, ok? Bem, depois de clicares aqui, ele vai basicamente baixar aqui, tu clicas e automaticamente começa a instalação. Para verificar se tens o teu Node.js instalado, pessoal, eu vou para instalar, tu simplesmente vai simplesmente digitar esse comando Node.js v, que é para saber a versão que está a utilizar, porque nós temos um parâmetro que nos diz que nós só poderemos eventualmente ter o Flowise a rodar na nossa máquina se nós estamos a usar Node numa versão 18.5 ou maior. Ok? Ou uma versão superior. Depois disso, pessoal, a coisa que você vai fazer vai simplesmente clicar aqui e vai até o teu terminal ou CMD no Windows e você vai simplesmente. O comando que eu fiz anteriormente, este aqui, é basicamente para limpar a minha tela, ok? Não te preocupes com isso. Siga simplesmente os passos dos comandos. Vai simplesmente vir aqui e colar. Eu já tenho o Flowide instalado, ok? Não vais clicar. Ele vai tentar novamente instalar. Eu, na verdade, já tenho o Flowide instalado na minha máquina. Então, esse processo basicamente será o processo de instalar o Flowide via NPM, que é basicamente via Node.js, ok? Se nós vermos aqui, pessoal, temos essa expressão NPM, que é basicamente Node Package Manager, que é basicamente o pacote de gerenciamento do Node.js. Essa informação não é importante, é só para explicar o porquê que nós precisamos basicamente instalar, por exemplo, o Node.js para nós podermos eventualmente seguirmos naquilo processo de usarmos o Flowise. Ele estará a processar, eu já tenho, na verdade, eu vou interromper, pessoal, e vou fazer, na verdade, um clear, e automaticamente de você clicar depois de tu instalares via Flowise, via NPN, pessoal, tu vais simplesmente, vamos lá, tu vais simplesmente agora inicializá-lo, ok? Temos aqui também na documentação o processo de inicialização, que é basicamente npx Flowise Start. Então, tu clicas automaticamente aqui, ele vai instalar, ou vai basicamente vai iniciar um novo servidor, ou vai instanciar o teu Flowise na tua máquina. Mas isso vai ser via terminal. Então, tu vens aqui, por exemplo, passes, ou colas aqui simplesmente Flowise, npx Flowise Start, ele clica automaticamente e vai esperar um pouquinho, ele automaticamente vai estar vai estar a iniciar o Flowise dentro da tua máquina, ok? Vai basicamente inicializar um servidor, como nós vemos aqui, né? Starting Flowise, Serve Data Source Initialization. Ele basicamente está a instalar, está basicamente iniciar ou startar uma distância no teu computador para abrir uma porta. Então, nós vemos aqui que basicamente já concluiu o processo e quando esse raio vem por aqui, isso significa que o Fluence está basicamente a rodar na porta 3000, ok? Então, você vai até um navegador qualquer, pessoal, ok? Vais aqui até um navegador qualquer e vais clicar localhost, ok? E depois de clicar em localhost, que é basicamente abrir, o que na verdade é um serviço. Quando você clica em npx flow start, estás automaticamente a inicializar um servidor que vai rodar localmente na tua máquina, como por exemplo vemos aqui, ok? Então, depois de inicializar, tu vais, por exemplo, clicar Enter e automaticamente ele vai abrir aquilo que é, né, a, a plataforma localmente do Flowise que você instalou. Vou repetir, pessoal. A primeira coisa que você precisa para ter o Flowise instalado na tua máquina, como estamos aqui a seguir o curso, tu precisas navegar até o repositório aqui do GitHub, Flowise AI Flowise. E a primeira coisa que tu precisas ter o Node.js instalado. Tu vens aqui nesse site, Node.js, e
Esquece essa parte, vens aqui, clicas em Windows Installer ou para baixares localmente, selecionas aqui se tiveres um MacBook, depois de clicares aqui automaticamente vai começar a instalação. Tu só precisas clicar em aceitar, 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 depois ao final de tu veres que foi instalado, pessoal, tu vens simplesmente em Node, ok? Abres, vens aqui, vamos por exemplo, copiamos aqui e vamos até o terminal. Quando digo terminal, estou a falar do CMD. Vamos abrir novamente uma nova janela, por exemplo, por aqui, ok? E ela automaticamente abriu. Esse comando clear é basicamente para limpar a tela, que não é, é insignificante, né? Clear para um MacBook que eu estou a utilizar. Se tiveres um Windows, simplesmente podes fazer um CLS para limpar a tela, ok? Então, depois disso, tu simplesmente colas aqui, ok? Para descobrirmos a versão do Flowise que estás a utilizar. Porque temos esse princípio que para tu usares Flowise, tu precisas ter uma versão do Node.js, o 18.5. Clicas aqui para nós descobrirmos, ok? Depois disso, nós vamos ver que basicamente, ok, tens dentro da tua máquina o Flowise 18.5 instalado e assim podes eventualmente prosseguir para os próximos passos, que é basicamente inicializar o Flowise na tua máquina, ok? Nós já basicamente já iniciamos o Flowise na nossa máquina, ok? Então nós vamos basicamente fechar por exemplo, isso e vamos abrir a instância, ok? Do Flowise que nós começamos, como por exemplo estamos a ver aqui, depois do comando que nós digitamos, que é basicamente npm Flowise start. Nós vemos que basicamente o programa, o servidor do Flowise está a rodar aqui na porta 3000. Vamos até o nosso navegador, por exemplo, e vamos simplesmente escrever localhost 3000 ou tu vês aqui a documentação, simplesmente copias esse link, ok? Copias o link aqui e vens aqui automaticamente e vá lá, clicas, automaticamente vai abrir o servidor que está a rodar o Flowise automaticamente, ok? Por exemplo, pessoal, caso tu desejes abrir, né, o Flowise por meio de definir um username e uma password, tu também podes fazer. Então, nós vamos aqui, por exemplo, fechar novamente este servidor do Flowise que está a rodar e nós vamos fazer algo ainda melhor, ok? Vamos abrir diretamente ou junto ao... Vamos abrir uma nova janela. Vamos abrir uma nova janela aqui e vamos... Ok, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, por exemplo, abrir uma nova janela e vamos fechar esta anterior, ok? Ok, vamos fechar as duas, vem que eu fechei as duas janelas, pessoal. Tu vens aqui até ao teu navegador do Flowise e aqui nós vamos basicamente abrir uma nova janela. Abrimos aqui uma nova janela para nós partilharmos, para tu acompanhar diretamente. Vou fazer um clear para limpar a minha tela do CMD, ou, por exemplo, limpar a minha tela da linha de comando, ok? Clear. Vamos novamente escrever node. Para nós verificarmos, temos aqui instalado novamente. Eu vou só repetir para tu entenderes. Eu acredito que está a falar com pessoas que não têm conhecimento em programação. É importante ser ao máximo claro. Então, version e clica. Vamos, clica. Vamos aqui, por exemplo, vir, né? Deu um erro aí. Vamos aqui, por exemplo, colar. Eu prefiro sempre colar aqui. E nós vamos aqui, por exemplo, a documentação do Flowise. Eu estou a repetir o passo, pessoal, para tu entenderes. Clicas e colas. Automaticamente vai nos dar a versão que nós vemos que essa versão 20 é maior que 18, ok? E agora vamos, por exemplo, inicializar o servidor Flowise. Nós vimos que nós fechamos. É importante verificar que nós não conseguiremos instalar o Flowise duas vezes ou inicializar duas instâncias na mesma porta 3000. Então, se queres inicializar um novo servidor Flowise, tu vais precisar encerrar aquele e abrir um outro, ok? Então, vamos clicar aqui em Enter, ele automaticamente vai inicializar o servidor. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos basicamente inicializar o Flowise com um username, Flowise Start, Flowise Username e Flowise, por exemplo, aqui, Password, como nós vemos por aqui, ok? Então, tu podes inicializar dessa maneira também, eu não vou. Nós vamos basicamente depois, se nós vermos, se nós tentarmos abrir um servidor, como ele está inicializado, como estamos aqui, como encerramos a como nós encerramos basicamente o terminal anterior, se nós refrescarmos aquele não vai funcionar, porque o servidor está fora do ar. O que é um servidor? Um servidor é basicamente um lugar que vai, um local no teu computador que vai rodar um determinado serviço, ok? Nós estamos basicamente aqui, não, desculpa, eu cometi um erro. Esse comando que nós deixamos aqui é para instalar o Flowise, ok? Nós já temos basicamente instalado. Então, o que nós precisamos fazer, na verdade, pessoal, desculpem pelo erro, é startar o Flowise. Então, veja aqui,
colas, ele automaticamente vai startar o servidor, ok? Como o servidor está fora do ar, nós vemos aqui nessa porta 3000 e tentamos, por exemplo, rodar, ele não roda, ok? Está fora do ar. Enquanto ele inicializa aqui nesse processo, vamos esperar alguns instantes. Ok, nós vemos basicamente que o servidor já está a rodar. Nós restartamos aqui automaticamente, temos o FlowWide instalado aqui na nossa máquina. Eu vou maximizar essa imagem, essa parte, e aqui é basicamente o ambiente do FlowWise que nós temos, pessoal. Ok, na próxima aula nós vamos navegar aqui, vou explicar cada ponto e vamos começar a criar, na verdade, nosso primeiro bot, ok, pessoal? E estamos juntos, espero que esteja a ser claro na minha abordagem.